Nós vamos começar aqui a vogais hebraicas, que é o caminho para nós aprendermos como ler o texto bíblico em massorético, uma vez que nós já aprendemos que o hebraico bíblico ele é um hebraico que usa vogais. Então, essa é a lição que nós vamos estudar sobre isso. Essa é a importância de nós pensarmos um pouco sobre essa questão. Como eu já expliquei, né, o hebraico teve as suas fases e, por um momento, esse hebraico era escrito sem qualquer indicação das vogais. E, em uma segunda fase intermediária, ela começou a ter algumas vogais, e os massoretas colocaram. E depois, então, há uma fase final em que foram acrescentados pontos ao texto, a fim de eliminar todas as ambiguidades. Esses pontos acrescentados foram chamados de sinais vocálicos. Os estudiosos responsáveis por acrescentar colocaram isso para poder nos ajudar, a nós que somos gentios, a entender e a ler o hebraico. Então, vou apresentar aí aqui algumas as vogais que foram criadas para o hebraico, a fim de nos ajudar. E, lógico, o início não foi para nos ajudar, foi para ajudar os próprios judeus que estavam perdendo a pronúncia, a tradição oral, e hoje não é mais utilizado em Israel, como na lição anterior já foi explicado. Nós temos aí a consoante Aleph, em que ela é colocada como modelo apenas, uma vez que ela não tem vocalização. Então, é colocado aí a vogal nele para a gente pronunciar com o som da vogal. Então, nós temos aí o Kamet, que é um som do A, pronúncia e tarde, um exemplo apenas, né, para você entender a pronúncia um pouco da vogal. Uma outra vogal é o patá, também corresponde ao nosso A, cantor, praticamente a mesma coisa em termos de vocalização. Temos o tserê, que é o E, temos o tserê iode, que é o tserê, porém tem uma consoante que é chamada iode, que nós já vimos na lição anterior. Então, nesse caso em específico, o iode ele serve para formar com o tserê uma vogal, tserê iode, que é um E fechado, E, fez. Depois tem o segol, que é essa como fosse uma mira aí do filme do Predador, tem esse segol, que corresponde ao E também, é um exemplo apenas aí para você pronunciar. Mais uma vez, o iode ele aparece aqui agora formando com o íric, que é chamado íric iode. Então, observe que o iode ele serve aí para formar vogal duas vezes aí. Serê iode com serê e íric iode com o íric. E embaixo está o íric, que correspondem ao i. Então, o íric iode é um i mais fechado, o íric é um i mais aberto. Temos também aí o Rolen, que é esse pontinho acima do Aleph, que é o O. E temos agora o Vav, que ele com um pontinho em cima dele serve como Rolen Vav. Então, veja, mais uma consoante que vai servir aí como vogal. Depois nós temos o Kamt Hatuf, que corresponde ao O, e observem que ele é a mesma maneira, ele é feito da mesma maneira, escrito da mesma maneira que o Kamet. Só que o Kamet é A, e o Kamt Hatuf é O, costa. Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente, mas tem algumas regrinhas que envolvem os dois para diferenciar na hora de ler. Temos aí o Vav novamente, só que ele está com um pontinho no meio. E agora ele vai servir para ser Surik. O Surik ele é o som de U. Então, ele com um pontinho em cima é Rolenvav, com um pontinho no meio é Surik. É como uva. E temos o Kibbutz, o Kibbutz. Aí vai depender de cada... Você vai ver pronúncias, às vezes, variando de um livro de gramática para o outro. Eu costumo chamar de Kibbutz. Está escrito como Kibbutz.
tanto faz. Tem livro que coloca dessa forma que está ou de outra. O fato é que essa está na diagonal, esses 3 pontinhos é o U. Então, as vogais são estas aí, são 12 vogais, guarde isso, são 12 vogais. Dentre as vogais hebraicas, existem as vogais longas e as vogais breves. É muito importante decorar isso, por quê? Porque lá na frente nós teremos regrinhas específicas que vão utilizar a identificação de vogais longas e breves. Então você tem aí as vogais longas, que é o kamet, o tsere iod, o irik iod, o rolen vav e o shurik. Vogais longas. Você tem kamet, que corresponde ao A, e você tem o kamet hatuf nas vogais breves, que corresponde ao O. E então, só para entender que o kamet hatuf é escrito do mesmo jeito, porém a transliteração ou a vocalização é outra. Um é o A e o outro é o O. E aí nós temos essas. Então, nós temos aí nas vogais longas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vogais longas. E nós temos vogais breves. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui há uma tabela que mostra as vogais longas com as transliterações ou com o som vocálico, para a gente aprender. Preste atenção. Os sons nem sempre são diferentes no momento da pronúncia, como, por exemplo, o irik, iod, shurik, e o kibbutz, ou o kamsh e patá. O que eu quero dizer com isso? Você vai ver que o kamet, por exemplo, e o patá tem som de A. Não muda. O irik, iod, é I. Então, assim, não muda praticamente. Nem considerem muito uma pequena mudança, talvez, no fechamento vocálico aí com acento, mas eu dou esse toque aí para você decorar isso. Irik hoje é I, kamet e patá é A, o shurik e o irik hoje é o E. Então, só para você lembrar aí, o shurik é o U, e o irik e o irik hoje é o I, o tsere e o tsere iod é o E, e assim sucessivamente. Só para você lembrar disso. A maioria das vogais são colocadas abaixo das consoantes. A exceção é apenas para as seguintes. Então, a maioria das vogais elas são colocadas sempre abaixo das consoantes. Isso é importante lembrar. A exceção que não é colocada abaixo das vogais, das consoantes, é o rolen vav e o shurik, apenas esses 3. Os outros são todos colocados abaixo. Rolen vav e shurik. O kamet, o terceiro, o kamet e o kamet hatuf têm a mesma forma, porém um representa a vogal longa e outra vogal breve, o que eu expliquei há pouco aí para vocês. Vamos lá, mais um detalhe para se prestar atenção. Quando o rolen precede a consoante sim, ele pode juntar-se ao ponto do canto direito do sim, formando um único ponto que então serve aos 2 propósitos. O Moshe, ele tem que ter o O depois do mem. Mas ele não vai ter um pontinho aqui e um pontinho em seguida, lado a lado. Ele se une ao pontinho aqui da consoante. Aí, mas é uma vogal, fica Moshe. O mesmo exemplo pode ser encontrado aqui. O mesmo pode se encontrar no rolen, quando segue a consoante shin, pode juntar-se ao ponto do canto esquerdo. Aqui tem um ponto esquerdo, aí aqui nesse caso é o soné. Soné é inimigo. Então, aqui não é o pontinho da consoante que ela tem, mas é o rolen, que fica no lugar dela. Porque senão teria que ficar ao lado aqui, na horizontal. As meias vogais, nós temos sheva mudo e o sheva audível. Os dois são aparentemente idênticos. Os dois são como 2 pontos da nossa língua, porém têm sentidos e funções diferentes. O sheva mudo, como o próprio nome já diz, é um sheva que não tem som,
não é audível. E ele serve para fechar sílaba. E ele serve também para terminar palavras. Mas o mais importante nesse momento é nós compreendermos o Shevá audível. Ele é escrito da mesma maneira, como eu já disse, e ele é colocado abaixo da consoante que está no começo de uma palavra, no começo de uma sílaba, dentro de uma palavra. Por exemplo, a primeira palavra da Escritura tem um Shevá audível, que é Bereshit. Está vendo que abaixo do Bet tem 2 pontinhos, esse é o Shevá audível. Ele tem um som muito rápido de um E dito rápido, como, por exemplo, Ateneu ou Pneu na nossa língua. Então é Bereshit. Bereshit. Ele é bem rápido. O Berit é outra palavra também que é utilizada aqui, o Shevá, para exemplificar o que eu quero dizer como Shevá mudo e Shevá audível. Esses são Shevás, Shevá audível. Ele começa a palavra e ele poderia também estar começando uma sílaba. O Shevá mudo, ele termina uma sílaba ou uma palavra. Shevás compostos. Então, vamos tentar agora entender os Shevás compostos, quando ele se une com vogais. Os Shevás compostos devem ser classificados como meias vogais. Por esta razão, são sempre Shevás audíveis. Por quê? Porque o mudo não teria como fazer qualquer diferença em relação em pronúncia com vogais. Então, nós temos aí o patá mais o Shevá torna-se Hatef patá. O segol mais Shevá torna-se Hatef segol. Lembra? Hatef segol. E o kamet mais o Shevá fica Hatef kamet. Observe, então, que são 3 apenas, que é o patá, o segol e o kamet. Lembre-se também, que vai cair em prova, em avaliações, Hatef, aí, patá, Hatef, segol e Hatef, kamet, Hatef. Hatef, kamet, Hatef, patá, Hatef, segol. São as semivogais. O Hatef, patá, soa como um patá corrido, ou o Hatef, segol, como um segol mais rápido, e o kamet é a mesma coisa. Observe que kamet, hatuf, sempre representa meia vogal da classe O e nunca a classe A. Então, esse kamet, Hatef kamet, não é o kamet lá das vogais longas, que representa o A, é o kamet hatuf, mas fica Hatef kamet. Então, apenas para você entender aí as semivogais. Vou terminando por aqui a nossa videoaula sobre vogais breves, vogais longas, Shevás, Shevá mudo, Shevá audível e também Shevá composta ou meias vogais, para que você possa exercitar e estudar pela apostila. Que Deus assim nos abençoe. Amém.